A paz do Senhor Jesus, irmãos. Paz e graça. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Nesse vídeo, eu vou falar sobre o exército de gafanhotos que aparece no Apocalipse, no capítulo 9, e vou explicar para os irmãos como entender aquilo da melhor forma. Então, o exército de gafanhotos, eu particularmente tive muita dificuldade de entender, porque fazendo uma leitura literal, você não vai entender o texto da forma correta, e os detalhes que os gafanhotos apresenta várias coisas de um exército, e também eu vou falar sobre a questão dos helicópteros. Então faz parte tudo isso do estudo. Então fica até o final, deixe seu like e bora pro vídeo. O quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Com base em Isaías 14, essa estrela caída na terra se refere a Satanás. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como os que têm os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses, e o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Então, até aqui, irmãos, o Apocalipse está mostrando para a gente sobre esse exército de gafanhotos que vai ser libertado quando a estrela que cai do céu na terra, que é Satanás, vier com a chave, ou seja, com a autoridade e trazer esse exército. Só que quando a gente faz a leitura, talvez uma leitura rápida, tem pessoas que acreditam que esses gafanhotos seriam demônios e tem pessoas que acreditam que esses gafanhotos seriam gafanhotos literais. Só que a descrição do aspecto dos gafanhotos não permite essas interpretações. Os gafanhotos são um exército e tem detalhes nesse exército que só tem ali. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Então o aspecto desses gafanhotos era como que cavalos preparados para a peleja, ou seja, o Apocalipse está falando ali de um exército para a gente. Aí vai falar que era como rosto de homem, ou seja, para mostrar que não são gafanhotos literais, e sim pessoas. Então, é rosto de homem. É como se João estivesse vendo um exército de gafanhotos, só que a cara é de homem, ou seja, está falando de um exército de pessoas. E vai falar também das coroas de ouro. Então, coroas de ouro está ligado à realeza. Então, são reis acompanhados de exércitos. Então, essa é a interpretação. Tinham também cabelos, como cabelos de mulher. Os seus dentes, como dentes de leão. Eu tenho um pouco de dificuldade para entender o que seriam esses cabelos de mulher, porque dentro dessa descrição dos gafanhotos, o Apocalipse vai estar falando aspectos que são literais e aspectos que são simbólicos dos gafanhotos. Então, quando fala cabelos de mulher, pode estar ligado tanto ao disfarce, ou seja, a capacidade de se esconder, porque o cabelo da mulher, ele meio que esconde a mulher, então pode estar ligado a esse disfarce, ou alguma característica realmente do exército mesmo. Então, isso aí fica uma questão em aberto. Quando fala dos dentes de leão, não está descrevendo que esse exército tenha dentes de leão. Essa expressão dentes de leão, ou boca de leão, ou como leão, isso já aparece no capítulo 7 do profeta Daniel como o leão sendo algo espantoso de se ver. Então, quando fala que eles têm dentes de leão, não é para a gente esperar que eles tenham lanças na boca. É para a gente esperar que eles sejam apavorantes de se ver, porque essa expressão dentes de leão, ela já é utilizada como algo de terror. Não significa que é uma descrição literal dos gafanhotos. E aí, nos versículos seguintes, vai dar
descrições que são descrições literais dos gafanhotos. Então até aqui a gente já ficou sabendo que é um exército com uma realeza que tem coroas. O aspecto dos gafanhotos, eles são com rosto de homem, cabelos de mulher e dentes de leão. Então até aqui deu essas informações sobre os gafanhotos e vai continuar. Tinham couraças, como couraças de ferro. O barulho de suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. Nesse versículo, o Apocalipse está dando uma descrição literal de como são esses gafanhotos, de como é esse exército. Então, quando vai falar que eles tinham couraças, como couraças de ferro, o Apocalipse não está falando para a gente uma descrição simbólica, e sim uma descrição literal do que é os gafanhotos. Ou seja, eles têm uma couraça de ferro. Então é para a gente imaginar um gafanhoto, porém revestido de uma lataria. Pensar isso na época do apóstolo João é uma loucura, porque não existia automóveis, não existia helicópteros, não existia nada relacionado a uma lataria ao em volta de um gafanhoto. Não faz sentido pensar essas coisas. Hoje isso faz sentido. Hoje isso faz sentido porque tem carros, tem tanques de guerra, tem helicópteros. E vai falar que o barulho das suas asas, estão mostrando que a descrição que pegou sendo gafanhotos, não está falando apenas de uma descrição como uma multidão de gafanhotos, então uma multidão de exército, mas está mostrando que a expressão asas, ela se aplica a esses gafanhotos. Então, o barulho de suas asas é como carros que correm para a peleja. Então, essa descrição, ela está se encaixando perfeitamente dentro de um helicóptero, porque asas está falando de algo que voa. Então não está falando apenas algo. Se não usasse essa expressão asas, a gente iria entender que o exército de gafanhotos ele se refere a uma multidão de pessoas. Então a questão da asa seria apenas simbólica, ou ela não entraria na descrição. Só que o Apocalipse está fazendo questão de falar para a gente que esses gafanhotos, eles possuem asas, e o barulho das asas dele é como que cavalos que correm para a peleja. Ou seja, está mostrando que esses gafanhotos, eles têm a capacidade de voar. E se eles têm capacidade de voar, ele está apontando muito claramente para algo como um helicóptero. E isso vai mostrar no próximo versículo uma coisa mais interessante ainda. Tinham ainda cauda, como escorpiões, e o ferrão. Na sua cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. Então, imaginar uma descrição tão bem detalhada a respeito de um exército de gafanhotos que possui asas e essas asas fazem um barulho enorme, como fala, né? Cavalos correndo para a peleja, né? Então, o barulho de muitos cavalos correndo em direção a algo é um barulho estrondoso. Então, vai falar que, vai dar essa descrição, vai falar que esses gafanhotos são revestidos de couraças de ferro, vai falar que a cauda é como cauda de escorpião. Então, tudo isso é uma descrição literal de coisas relacionadas a um helicóptero. Então, se encaixa perfeitamente a escritura como que o Apocalipse 9, essa quinta trombeta, está falando de um exército de aviões ali, porque a descrição é muito perfeita. Agora, fazendo aqui um contraponto, não tem como ser um exército de gafanhotos literais, porque gafanhotos literais, como aconteceu, por exemplo, na oitava maravilha no Egito, então em Êxodo capítulo 10, não tem como ser, porque gafanhotos não tem cauda de escorpião, não faz barulho como cavalos preparados para peleja, não tem coroas de ouro, então não tem como ser gafanhotos literais. E também a ideia de pensar que são demônios ou anjos que estão saindo do inferno para vir para a terra para atormentar os homens, eu também não vejo isso como coerente, porque todas as descrições ali dos gafanhotos, elas se aplicam perfeitamente a um exército humano, porque vai falar que tem rosto de homem, e também vai usar a expressão para falar que esses gafanhotos, eles têm características que se assemelham em muito a um helicóptero. Então, como os enxames de gafanhotos é uma multidão muito grande, isso é em metáfora comparado a um exército. Então,
existe essa correlação. Vai ter também o texto de Joel, vai ter um vídeo específico para gravar de Joel, onde eu vou mostrar partes do Apocalipse sendo descritos dentro do profeta Joel, e o vídeo vai ser ali todo um resumo, tanto dessa questão dos gafanhotos, como a questão da questão de Tiro e Sidom. Então é importante entender isso, que se encontra lá no capítulo 3, para os irmãos conseguir conectar todos os pontos. Então, muito obrigado por vocês terem acompanhado o vídeo. Deus abençoe.